Nas montanhas áridas e impiedosas de Badiraguato, onde o vento sopra carregado com o cheiro da terra seca e o destino parece selado antes mesmo do nascimento, começou uma história de sangue, ambição e uma lealdade que desafiaria as próprias estruturas do poder no México. Ali, entre as fendas escarpadas da Sierra Madre, os irmãos Beltrán Leiva aprenderam que o mundo não oferece nada de graça e que a sobrevivência exigia um pacto sagrado que ia muito além das palavras. Arturo, Alfredo e Héctor não eram apenas irmãos de sangue. Eles eram os arquitetos de um império que nasceria da necessidade absoluta e se alimentaria do medo reverencial. Desde a infância humilde, marcada pela escassez severa e pelo isolamento geográfico, eles forjaram um laço inquebrável, um juramento silencioso de que jamais voltariam a passar privações, custasse o que custasse aos outros e a si mesmos. Enquanto Arturo Beltrán Leiva, o temperamental chefe dos chefes, tornava-se a face visível, explosiva e muitas vezes violenta da organização, Héctor Beltrán Leiva, o homem que o mundo conheceria apenas como OH, cultivava uma aura de mistério e sofisticação que o diferenciava de qualquer outro traficante daquela era turbulenta. Héctor era o contraponto perfeito ao temperamento vulcânico de seu irmão. Enquanto Arturo resolvia problemas com balas e exibições de força bruta, Héctor preferia o silêncio das salas de reunião elegantes e o cálculo frio das planilhas logísticas. Ele era o estrategista nato, o mestre das sombras que entendia que o verdadeiro controle não vinha apenas do gatilho, mas da capacidade de se tornar indispensável no complexo tabuleiro do narcotráfico internacional. Com um olhar perspicaz e uma discrição quase aristocrática, ele transformou o sobrenome da família em uma marca de eficiência corporativa e terror velado. A ascensão meteórica dos Beltrán Leiva está intrinsecamente ligada a uma das figuras mais emblemáticas e polêmicas do crime organizado, Joaquín El Chapo Guzmán. Durante anos, essa aliança de ouro foi o motor potente que impulsionou o cartel de Sinaloa ao topo absoluto do submundo global. Os irmãos não eram meros subordinados ou capangas, eles eram a espinha dorsal de toda a operação logística. Héctor, com sua visão empresarial refinada, estruturou rotas de cocaína que cruzavam fronteiras com uma precisão matemática invejável. Ele não apenas transportava mercadoria ilícita, ele gerenciava riscos sistêmicos. Estabelecia laços profundos com a elite política e empresarial e garantia que as engrenagens da corrupção estivessem sempre bem lubrificadas. Sob sua gestão impecável, a logística tornou-se uma forma de arte sombria, permitindo que toneladas de entorpecentes fluíssem das selvas sul-americanas até o coração das metrópoles americanas, sem deixar rastros óbvios para as autoridades. A Irmandade era o alicerce de tudo o que haviam construído. Héctor acreditava piamente que, enquanto permanecessem unidos por aquele propósito comum, seriam praticamente invencíveis. Eles compartilhavam segredos profundos, riquezas inimagináveis e a certeza absoluta de que o sangue era o único contrato que ninguém ousaria quebrar impunemente. O sucesso trouxe mansões monumentais, frotas de carros de luxo e uma influência que penetrava nos círculos mais altos e restritos do governo mexicano. Mas Héctor nunca permitiu que o brilho do ouro cegasse sua prudência lendária. Ele sabia, por instinto, que o topo da montanha é o lugar mais perigoso para se estar, e que a invisibilidade era seu maior escudo contra os inúmeros inimigos que espreitavam em cada esquina sombria. Antes de continuarmos essa jornada pelas sombras do poder, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para mergulharmos ainda mais fundo nestas crônicas da vida real.
Contudo, mesmo no auge da chamada Aliança de Ouro, pequenas rachaduras começaram a surgir na superfície polida daquele império colossal. Nos banquetes luxuosos e nas reuniões clandestinas em ranchos remotos, Hector começou a notar olhares que duravam tempo demais e silêncios pesados que diziam muito mais do que 1000 palavras. A desconfiança, esse veneno lento que corrói até as amizades mais antigas, começou a infiltrar-se nas fileiras do cartel de Sinaloa. No cruel mundo do crime, a lealdade é muitas vezes um luxo que os homens sacrificam rapidamente em nome da própria liberdade ou sobrevivência. Hector sentia que uma sombra sinistra estava pairando sobre a família, um prenúncio de que o pacto de sangue estava prestes a ser testado por uma força maior do que a própria morte, a traição interna. O custo real de ser o braço direito de um homem tão ambicioso como El Chapo estava prestes a ser revelado de forma brutal, e Héctor Beltrán Leiva teria que decidir se o laço fraternal seria forte o suficiente para protegê-los da tempestade que se formava no horizonte, onde a lealdade sempre tem um preço de sangue. A manhã de 20 de janeiro de 2008 não foi apenas o fim da liberdade para Alfredo Beltrán Leiva, o Mochomo. Foi o momento exato em que o espelho da lealdade se despedaçou em 1000 fragmentos irremediáveis sob o sol de Culiacán. Quando os helicópteros da Marinha Mexicana rasgaram o céu e as tropas de elite cercaram a residência fortificada, o submundo prendeu a respiração em um silêncio carregado de presságios. Alfredo, o irmão mais jovem e o coração operacional da família, foi levado algemado sob a luz fria do amanhecer. Para Héctor Beltrán Leiva, receber aquela notícia foi como sentir o frio do aço contra a própria nuca. Ele, o estrategista que calculava cada risco com a precisão de um relojoeiro, percebeu instantaneamente que as engrenagens da traição haviam sido postas em movimento por alguém que conhecia cada sombra de seus esconderijos. Enquanto Arturo, o temperamental chefe dos chefes, deixava sua fúria explodir em ordens caóticas e ameaças gritadas ao vento das montanhas, Héctor refugiou-se na quietude opressiva de seu escritório clandestino. Ele não buscava bodes expiatórios. Ele buscava padrões lógicos no caos. Como o exército sabia exatamente onde encontrar o homem mais vigiado de toda Sinaloa. Por que os protocolos de fuga falharam de forma tão coordenada e suspeita? Héctor começou a conectar os pontos invisíveis, rastreando conversas passadas, promessas não cumpridas e olhares esquivos. A imagem de Joaquim El Chapo Guzmán começou a surgir no centro dessa teia de suspeitas. Para Héctor, a lógica era cruel, mas matematicamente clara. Guzmán sacrificara o sangue dos Beltrán Leiva para apaziguar a pressão do governo e pavimentar seu próprio caminho rumo à hegemonia solitária. O Chapo não era mais um parceiro de negócios. Era um carrasco oportunista. O olhar da desconfiança transformou-se em uma certeza gélida que congelou as relações internas da federação. Héctor, sempre o mediador e o homem que buscava o equilíbrio entre o lucro e a discrição, viu-se diante de um dilema que corroía sua alma racional. Manter a aliança com o cartel de Sinaloa poderia garantir a continuidade dos negócios bilionários e evitar um banho de sangue nacional. Mas a que custo moral? Aceitar a entrega de Alfredo seria permitir que a linhagem da família fosse desmantelada peça por peça. O pragmatismo empresarial de Héctor lutava contra o código inquebrável de Badiraguato, onde o sangue sempre vinha antes do ouro. No silêncio de suas deliberações, ele compreendeu que a paz comprada com a traição era apenas um adiamento da própria execução, algo que ele jamais permitiria. A decisão de romper definitivamente com o cartel de Sinaloa não foi tomada em um impulso de raiva, mas como uma manobra defensiva final de quem se vê traído em seu círculo mais íntimo.
Héctor deu o aval definitivo para que a colossal estrutura logística que ele mesmo ajudara a erguer fosse voltada contra seus antigos sócios. O nome Beltrán Leiva, antes sinônimo de eficiência silenciosa nos bastidores, tornou-se o estandarte de uma revolta sangrenta que dividiria o México. A separação foi como a amputação de um membro vital, dolorosa, traumática e irreversível. A partir daquele momento, as rotas de cocaína deixaram de ser caminhos de comércio para se tornarem trilhas de guerra, onde cada quilômetro seria disputado com o preço de vidas humanas. Héctor orquestrou a reorganização das novas células com uma frieza que assustava até seus subordinados mais próximos. Ele sabia que a guerra que estava por vir não seria travada apenas com fuzis e munição, mas com a desarticulação de rotas e a infiltração de inteligência. A ruptura oficial foi selada com um silêncio fúnebre que precedia a tempestade mais violenta que o país já testemunhara. O pacto de sangue estava morto, substituído por uma sede de vingança que consumiria tudo ao seu redor como um incêndio imparável. Héctor aceitou seu novo e perigoso papel. Ele não seria mais apenas o cérebro das sombras, mas o arquiteto de uma revanche que não aceitaria prisioneiros ou pedidos de clemência. O primeiro ato dessa nova era foi uma declaração de guerra escrita com pólvora nas ruas. Um ataque brutal e coordenado, com a precisão característica das operações de Héctor, atingiu o coração da estrutura de confiança de Guzmán, deixando claro que os Beltrán Leiva não recuariam nem diante da aniquilação. O sangue derramado naquele confronto inicial marcou o ponto de não retorno para todos os envolvidos. A névoa da incerteza se dissipou para revelar um campo de batalha onde apenas uma dinastia poderia permanecer de pé. Héctor olhou para o futuro, sabendo que as chamas da vingança iluminariam seu caminho, mas também poderiam ser o incêndio final de sua história. Não havia mais volta. O Gá agora liderava uma marcha implacável em direção ao abismo de uma guerra total. A guerra total não era mais uma ameaça abstrata, mas uma realidade que pulsava em cada veia aberta do território mexicano. Héctor Beltrán Leiva, o arquiteto das sombras, observava como o império que ele e seus irmãos construíram com paciência e sangue se transformava em um imenso campo de batalha. A ruptura com o cartel de Sinaloa desencadeou uma tempestade de chumbo que não respeitava tréguas nem territórios neutros. Para Héctor, a dor tornou-se pessoal e visceral quando a notícia da morte brutal de seu sobrinho atravessou as barreiras de sua segurança. A perda de um jovem da linhagem não foi apenas um golpe estratégico. Foi o estopim que incinerou qualquer vestígio de diplomacia em seu coração calculista. O luto transformou o estrategista em um verdugo, e a escalada de violência desenfreada que se seguiu foi a assinatura de uma família que se recusava a cair sem levar seus inimigos para o abismo. Enquanto o México ardia sob o sol inclemente, o cerco começava a se fechar em torno de Arturo Beltrán Leiva, o impetuoso chefe dos chefes. Héctor, mantendo sua rede de informantes e sua inteligência logística, sentia a pressão da Marinha do México aumentando em cada estado. Arturo, em sua arrogância quase mística, acreditava que sua fortaleza em Cuernavaca era um refúgio intransponível. Ele vivia sob a proteção de um luxo ofensivo, cercado por homens que juraram morrer por ele, mas o destino já havia sido traçado por traições que Héctor ainda tentava mapear completamente. A cidade da eterna primavera estava prestes a se tornar o palco do episódio mais sangrento da queda da dinastia. Um momento que mudaria para sempre a trajetória do homem conhecido apenas como o H. Em dezembro de 2009, o inevitável aconteceu sob um céu carregado de tensão. Unidades de elite da Marinha cercaram o condomínio de luxo Altitude, um labirinto de concreto onde Arturo buscava segurança.
O ataque não foi uma simples operação de captura. Foi um confronto de aniquilação. Hector, acompanhando os ecos da batalha através de frequências de rádio e mensagens urgentes, compreendeu que o fim de uma era estava sendo escrito com granadas e fuzis de assalto. Arturo resistiu com a fúria de um leão encurralado, transformando o complexo residencial em um cenário de guerra urbana que chocou a nação. A batalha durou horas, um duelo de vontades entre a força do Estado e a resistência desesperada de um homem que se recusava a ser humilhado por algemas. O clímax da tragédia em Cuernavaca foi um espetáculo de horror e simbolismo. Arturo Beltrán Leiva caiu em uma chuva de balas, seu corpo tombando no chão frio de um apartamento que exalava uma riqueza inútil diante da morte. A imagem que percorreria o mundo, com seu corpo coberto de cédulas de dinheiro e amuletos, foi o epitáfio visual de um homem que viveu pela espada e pela ganância. Para o governo mexicano, Arturo era um troféu de caça. Para Héctor, era o irmão, o cúmplice de infância e o rosto público de seu poder. O peso da herança caiu sobre Héctor com a força de um desabamento. Ao receber a confirmação da morte de Arturo, o silêncio em seu esconderijo foi absoluto. Ele era agora o único líder restante da linhagem original, o último dos 4 irmãos a sustentar a bandeira dos Beltrán Leiva. Héctor assumiu o peso desse novo legado com uma frieza renovada. Ele não permitiu que a fúria de Arturo o dominasse. Em vez disso, ele refinou sua dor em uma estratégia de sobrevivência e retaliação. A morte do irmão foi o sinal de que o tempo da discrição absoluta chegara ao fim. O H não era mais apenas o cérebro. Ele era agora o coração pulsante de uma organização ferida, mas ainda letal. Ele olhou para os escombros de Cuernavaca e viu a traição de El Chapo e a negligência do Estado. A herança de Arturo era uma dívida de sangue que só poderia ser paga com a destruição total daqueles que orquestraram sua queda. Héctor jurou, diante do vazio deixado pelo irmão, que o nome Beltrán Leiva continuaria a ser um pesadelo para seus rivais. A vingança de Héctor não seria apenas contra os que apertaram o gatilho, mas contra todos que abandonaram sua família em busca de novas alianças mais lucrativas. Ele compreendeu que a guerra total agora entrava em uma fase mais sombria e pessoal. O governo acreditava ter cortado a cabeça da serpente, mas Héctor sabia que ele era o veneno que já corria nas veias do país. Com a determinação de quem já perdeu quase tudo, ele começou a reorganizar as células remanescentes sob uma nova doutrina de terror e invisibilidade. O juramento de vingança ecoava em cada ordem que ele dava, marcando o início de um reinado solitário onde a lealdade seria testada pelo medo. Héctor Beltrán Leiva estava pronto para mostrar ao mundo que, embora Arturo estivesse morto, o espírito de guerra da família estava mais vivo do que nunca, alimentado por um coração que batia apenas pelo desejo de ver seus inimigos queimarem nas chamas que eles mesmos acenderam em sua própria casa. Com a morte de Arturo, o império dos Beltrán Leiva não desmoronou sob o peso da tragédia. Em vez disso, ele transmutou-se em algo muito mais sinistro e invisível. Héctor, agora conhecido no submundo apenas como OH, compreendeu que o tempo da ostentação e dos confrontos frontais terminara com o último suspiro de seu irmão em Cuernavaca. Ele não era um homem de impulsos explosivos, era um homem de equações frias e silêncios calculados. Enquanto o México ainda digeria as imagens brutais da queda do chefe dos chefes, Héctor mergulhava em uma clandestinidade meticulosamente planejada. Para sobreviver ao cerco implacável da Marinha do México e à traição persistente de Joaquín El Chapo Guzmán, ele precisava tornar-se um fantasma capaz de golpear sem nunca ser captado pelos radares da inteligência. A era do H nasceu do luto profundo e da necessidade de discrição, transformando a organização em uma rede de células compartimentadas, onde o silêncio era a única lei suprema. Héctor
reorganizou o medo com a precisão de um relojoeiro. Sob seu comando solitário, o cartel abandonou as grandes caravanas de homens armados em favor de unidades de inteligência e execução cirúrgica. Ele utilizava o terror psicológico como ferramenta de gestão, deixando claro que qualquer dissidência interna seria respondida com uma violência que beirava o sobrenatural. O estrategista que antes cuidava da complexa logística da cocaína agora desenhava mapas de influência política e empresarial, infiltrando-se nas rachaduras do sistema de uma forma que Arturo jamais tivera paciência para executar. Hector não desejava ser um mártir. Ele queria ser o dono invisível das chaves do reino, operando a partir de salas climatizadas e reuniões de negócios legítimos, longe do cheiro de pólvora e do pó das estradas que marcaram a vida de seus irmãos. Foi nesse período que Hector aperfeiçoou seu disfarce mais perigoso, o de um cidadão exemplar da elite mexicana. Longe das montanhas de Badiraguato, ele começou a frequentar a alta sociedade de estados prósperos, como Querétaro e Guanajuato. Vestindo ternos de alfaiataria e ostentando o vocabulário de um investidor sofisticado, apresentava-se como um bem-sucedido negociante de arte e imóveis de luxo. Nas festas exclusivas e clubes de golfe, ninguém suspeitava que aquele homem educado era o mesmo líder que orquestrava o fluxo de toneladas de entorpecentes e mantinha uma guerra de extermínio contra o cartel de Sinaloa. A vida dupla era sua armadura, uma camuflagem social que permitia que ele jantasse a poucos metros de autoridades sem despertar desconfiança. Ele havia se tornado o mestre da simulação, vivendo um luxo legítimo construído sobre um alicerce de violência e segredos. No entanto, a coroa de líder único pesava muito mais do que Hector ousava admitir. A solidão do poder absoluto transformou sua existência em um exercício constante de paranoia. Ele vivia em uma sucessão de casas seguras, nunca permanecendo no mesmo lugar por tempo suficiente para que seu rosto fosse memorizado. O desgaste emocional de ser o último dos irmãos originais em liberdade corroía sua alma. Alfredo estava apodrecendo em uma cela, e Arturo era agora uma lembrança gravada em sangue. Hector carregava o fardo de uma linhagem amaldiçoada pela ambição, e cada decisão era filtrada pelo prisma amargo da perda. Ele não confiava nem na própria sombra, vendo em cada novo aliado um potencial Judas pronto para entregá-lo, por uma recompensa ou por um indulto judicial. Este conflito interno era uma batalha silenciosa travada em quartos de hotel luxuosos e vazios. Enquanto seu império gerava bilhões, Hector sentia o vazio de uma família fragmentada. A glória que imaginaram nas montanhas de sua infância tornara-se uma prisão de ouro sem saída. Ele era o mestre do disfarce, mas por trás da máscara do empresário próspero havia um homem exausto, cujos nervos estavam esticados até o limite da sanidade. A vigilância constante e a necessidade de antecipar cada movimento do governo e de rivais o transformaram em um ser puramente reativo, um predador que sabia que, mais cedo ou mais tarde, o ciclo se fecharia e ele também se tornaria a presa final. Mesmo para um estrategista como o H, a perfeição é uma ilusão que precede a queda inevitável. Em sua rotina de camuflagem social, um pequeno rastro começou a se formar, uma migalha de pão deixada inadvertidamente em uma cidade turística pacata. Hector acreditava que a tranquilidade e a atmosfera artística de seu refúgio atual seriam o escudo definitivo, mas a inteligência mexicana, agora armada com novas tecnologias e informações de desertores, captou um sinal dissonante. Um nome falso em uma transação financeira ou uma assinatura em um contrato imobiliário. Algo fundamental não se encaixava na fachada do empresário de San Miguel de Allende.
A sombra do H começava a projetar-se onde ele menos esperava, atraindo a atenção silenciosa e letal da Marinha do México, que nunca parara de caçar o último Beltrán Leiva. Héctor encontrou em San Miguel de Allende o refúgio que acreditava ser definitivo para sua reinvenção. A cidade, com suas ruas estreitas de paralelepípedos e a icônica silhueta rosada da paróquia de São Miguel Arcanjo, era o cenário ideal para um homem que desejava se esconder sob a luz do sol. Ele não era mais o traficante temido que coordenava toneladas de carga. Ali, ele era um sofisticado colecionador de arte e um próspero investidor imobiliário. Frequentava galerias com a naturalidade de um acadêmico e discutia sobre pinceladas e texturas, enquanto, em segredo, geria os restos de um império que ainda pulsava sob seu comando discreto. Sua vida era uma obra de teatro contínua, onde cada gesto era calculado para reforçar a imagem de um cidadão de elite que buscava a paz nas terras altas do México. Héctor sentia-se seguro entre os expatriados e a aristocracia local, acreditando que o codinome OH havia finalmente morrido para dar lugar a uma nova identidade civil inatacável e respeitável. No entanto, enquanto Héctor se perdia na estética das artes plásticas, a Marinha do México tecia uma rede invisível e inquebrável ao seu redor. A unidade de elite, movida por dados de inteligência técnica e pistas deixadas por antigos aliados, que agora serviam como informantes, começou a monitorar cada movimento do suposto empresário. Não foi uma caçada barulhenta ou apressada, mas um exercício de paciência extrema e vigilância silenciosa. Os agentes observavam seus horários, seus trajetos prediletos e, principalmente, suas raras, porém cruciais, comunicações. A tecnologia de ponta rastreava frequências que Héctor julgava seguras e, lentamente, o que era apenas uma suspeita, transformou-se em uma certeza absoluta para o governo. O homem elegante que caminhava calmamente por San Miguel de Allende era, de fato, o último grande pilar da linhagem original da dinastia Beltrán Leiva. O dia 1º de outubro de 2014 amanheceu com a promessa de uma rotina comum e ensolarada. Héctor dirigiu-se a um restaurante de mariscos, um local discreto onde planejava um almoço tranquilo. Ele estava relaxado, desfrutando da sensação de impunidade que os anos de disfarce meticuloso lhe proporcionaram. O cheiro do mar, transportado para o coração montanhoso do país, misturava-se ao aroma dos temperos cítricos, quando o ar no restaurante mudou subitamente de densidade. Sem o estrépito de granadas ou o som ensurdecedor de fuzis que marcaram o fim trágico de Arturo, os oficiais da Marinha fecharam as saídas com uma eficiência cirúrgica e assustadora. Quando os agentes se aproximaram de sua mesa, Héctor não buscou uma arma escondida, nem tentou uma fuga desesperada pelos fundos. Ele olhou para os homens fardados com uma resignação gélida, como se aquele momento fosse o epílogo inevitável que ele sempre soube que seria escrito um dia. A captura foi limpa, silenciosa e humilhante em sua simplicidade, pondo fim a anos de caçada sem que uma única gota de sangue fosse derramada naquele recinto. A imagem de Héctor Beltrán Leiva, sendo conduzido pelas autoridades, chocou o país e o mundo do crime organizado. Não havia joias ostensivas, nem camisas de seda chamativas, ou o comportamento desafiador comum aos capos capturados. Havia apenas um homem de meia idade, vestindo roupas de marca discretas e mantendo uma postura ereta e quase aristocrática. Aquela cena simbolizava muito mais do que uma prisão comum. Era o desmoronamento final de um clã que outrora desafiara o Estado mexicano e o cartel de Sinaloa com uma fúria sem precedentes. O H havia caído sem disparar um único tiro.
um contraste irônico e profundo com a resistência suicida de seu irmão Arturo em Cuernavaca. Para o governo, era um troféu de inteligência. Para o submundo, era o sinal claro de que a era dos grandes senhores das drogas da velha guarda estava chegando ao seu crepúsculo. Já sob custódia, Héctor enfrentou seus interrogadores com o mesmo silêncio sepulcral que definiu seu reinado nas sombras. Ele não ofereceu nomes, não implorou por acordos de delação e não demonstrou o menor sinal de arrependimento ou fraqueza. Sua dignidade, embora construída sobre um alicerce de sangue, traição e sofrimento alheio, permanecia intacta nas salas frias de interrogatório da capital. Ele sabia perfeitamente que o jogo de espelhos que sustentara por anos havia acabado, mas recusava-se a dar aos seus captores a satisfação de vê-lo quebrado ou desesperado. O estrategista aceitava a derrota absoluta com a mesma frieza com que planejava suas complexas rotas de tráfico internacional. A transferência para a prisão de segurança máxima de El Altiplano era apenas a formalidade final de um destino sombrio que ele já havia aceitado em seu âmago há muito tempo. Entre as paredes de concreto bruto e o aço reforçado do altiplano, Héctor encontrou um silêncio muito diferente daquele que buscara em San Miguel. Ali, ele era apenas o prisioneiro número 3891, cercado pelos ecos de um passado violento que ele tentara, sem sucesso, deixar para trás. Enquanto aguardava o julgamento de seus crimes, a verdadeira sentença não viria dos tribunais federais ou das leis dos homens. Dentro de seu peito, um motor cansado por décadas de tensão extrema, perdas familiares e fugas constantes começava a falhar de forma alarmante. Héctor Beltrán Leiva, o homem que sobreviveu a guerras sangrentas entre cartéis e caçadas internacionais, descobria que a maior ameaça à sua existência não estava mais do lado de fora das grades pesadas, mas pulsando de forma irregular dentro de si mesmo, preparando o ato final de uma tragédia que nem mesmo o maior estrategista da família poderia evitar. As muralhas de El Altiplano não eram apenas imensas barreiras de concreto e aço reforçado. Elas funcionavam como o receptáculo final de uma vida inteira, tecida em segredos, traições e violência extrema. Héctor Beltrán Leiva, outrora o mestre inquestionável da logística e o arquiteto da discrição absoluta, agora ocupava um espaço reduzido e estéril, onde cada passo ecoava a solidão de um império que desmoronara sob o peso de suas próprias ambições. Nos corredores frios daquela prisão de segurança máxima, ele cruzava, ainda que apenas em olhares furtivos ou na consciência compartilhada do cárcere, com os mesmos homens que um dia chamou de aliados e que mais tarde tornaram-se seus maiores carrascos. O ambiente era permanentemente carregado pela tensão elétrica de traições passadas. Ali, o eco do nome de Joaquim El Chapo Guzmán ainda parecia vibrar nas paredes manchadas pelo tempo, lembrando a Héctor diariamente o preço amargo e irreversível da confiança depositada em solo infértil. O tempo dentro do altiplano arrastava-se com uma lentidão cruel e metódica. Para um homem que comandara rotas transcontinentais e influenciara a alta cúpula do poder político, a rotina de restrições severas era uma forma de morte lenta e psicológica. Héctor sentia fisicamente o peso esmagador dos anos e das perdas familiares acumuladas. A morte brutal de seu irmão Arturo em Cuernavaca e a prisão perpétua de Alfredo, o Mochomo, eram fardos invisíveis que seu coração, já desgastado pela paranoia, carregava com uma dificuldade crescente. Em 18 de novembro de 2018, a biologia impôs seu veredito final, ignorando solenemente as sentenças judiciais que ainda tramitavam nos tribunais. Uma dor aguda e devastadora atravessou seu peito enquanto ele estava em sua cela solitária.
uma força invisível e implacável que nenhum exército de sicários ou guarda-costas poderia repelir. O alerta foi dado pelos sensores de monitoramento e a movimentação frenética dos guardas tentava, em um esforço tardio, desafiar o inevitável. Hector foi retirado da cela às pressas, levado por uma ambulância que cortava o ar gelado do estado do México, com sirenes abafadas, em direção ao hospital de Toluca. A ironia do destino manifestava-se naquele momento com uma clareza cortante e quase poética. O homem que sobreviveu a décadas de uma guerra urbana sangrenta e sem precedentes, que escapou de inúmeras emboscadas e que se camuflou entre a elite como um fantasma elegante, não exalou seu último suspiro em um campo de batalha glorioso ou sob o estrondo ensurdecedor de fuzis automáticos. Héctor Beltrán Leiva morreu dentro de um veículo de resgate em movimento, cercado por paramédicos desconhecidos e sob a custódia rígida do Estado, longe do luxo refinado de San Miguel de Allende e da liberdade selvagem das montanhas de Badiraguato. Seu coração, exausto de bombear o sangue de uma linhagem marcada pela tragédia, simplesmente parou de bater. Naquele exato instante, o H deixava de ser uma ameaça estratégica para tornar-se uma nota de rodapé melancólica na sangrenta história do narcotráfico mundial. A notícia de sua morte por infarto fulminante espalhou-se rapidamente pelas redes de inteligência, trazendo um silêncio reflexivo tanto para as autoridades federais quanto para seus antigos rivais que ainda restavam vivos. Com a partida definitiva de Héctor, o último dos irmãos que fundaram a organização original, o Império Beltrán Leiva fragmentou-se de forma irreversível. Sem a visão estratégica apurada e o comando centralizado dele, a estrutura que outrora desafiara a hegemonia do cartel de Sinaloa dissolveu-se em uma constelação de células menores, desgovernadas e extremamente violentas. Grupos locais emergiram das cinzas fumegantes, mergulhando o México em um ciclo de conflitos ainda mais caóticos e imprevisíveis. O legado da família não era mais de poder ou riqueza, mas de uma fragmentação social que gerava dor profunda em comunidades inteiras, provando que a queda de um gigante muitas vezes dá lugar a 1000 demônios menores e mais vorazes. A linhagem iniciada com sonhos de grandeza nas terras áridas de Badiraguato terminava silenciosamente em um rastro de cinzas, processos judiciais arquivados e uma desolação profunda. Ao olhar para trás, sua história serve como um espelho sombrio e necessário da ambição humana desmedida e sem ética. O custo de sua ascensão meteórica foi pago com a destruição completa de sua própria família e a desestabilização violenta de uma nação inteira. A guerra que ele ajudou a alimentar com logística e dinheiro não poupou ninguém, nem mesmo os arquitetos que acreditaram piamente ser invulneráveis atrás de seus muros de influência. No fim, a dinastia terminou sem o estrondo de uma explosão final, mas com o silêncio pesado de um coração que não suportou o peso de sua própria história. A trajetória final de Héctor é o lembrete de que no jogo perigoso do poder absoluto, o único destino garantido é a solidão extrema, seja atrás das grades de uma prisão ou no frio de uma maca de hospital, onde o nome e a fortuna perdem todo o sentido diante do inevitável fim.